Olá, vamos então à segunda parte da nossa aula de hoje? Vamos destinar a segunda parte à redação. Leitura de um pequeno texto e redação. Nós vamos trabalhar as páginas 8, 9 e 10. Lembrando que eu tenho o texto Chuí, comando tráfego, que eu pedi para que vocês fizessem como tarefa e ainda não corrigi. Vou enviar aquela correção também para que vocês possam fazer. Mas agora vamos lá à nossa página 8. Na página 8, nós vamos falar de partes da redação. Costumamos dizer que a redação se divide em 3 partes. A primeira parte é o início da redação. Nós chamamos de introdução. O que acontece nessa introdução dos textos narrativos? É o primeiro parágrafo do texto, não é? E normalmente nos textos narrativos, nesse primeiro parágrafo nós apresentamos o cenário. O que é o cenário? É onde foi, com quem foi, quando foi. Ou apresentamos os personagens, ou o personagem, que normalmente nós focamos em um personagem principal, não é? Então, a primeira parte é a introdução, a segunda parte é o desenvolvimento. Olha o que nós escrevemos aqui no desenvolvimento. Nós colocamos no desenvolvimento que são parágrafos. Por quê? Não é um parágrafo só de desenvolvimento. O desenvolvimento, o aluno às vezes pergunta assim: quantos parágrafos, professora? Depende. No desenvolvimento podem ser 2, 3, mas se tiver diálogo, isso aumenta, não é? Então, é no desenvolvimento que nós contamos propriamente a história. É a parte maior da redação, tá bom? Então, é aqui que tudo acontece no desenvolvimento. Conclusão. O que acontece na conclusão? Fazemos o desfecho e finalizamos o que realmente aconteceu, o que finalmente ocorreu. Eu costumo dizer que o leitor, ele precisa perceber que a minha redação acabou. Então, normalmente, na redação narrativa, a minha parte final de conclusão, ela começa assim, né? A partir desse dia, depois desse episódio, esse episódio ficou muito marcante. Então, eu preciso ter um enfim. Eu preciso dar ao leitor a percepção de que eu contei tudo. Tá bom? Vamos fazer o exercício 1 da página 8. Eu vou pedir que nós façamos juntos, tá bom? Página 8. Então, se nós vamos fazer juntos, o preparando para a redação, número 1, tem a seguinte pergunta: de quantas partes é formada uma redação? De quantas partes que nós acabamos de falar? 3 partes principais, não é? Aí, na letra B, a pergunta é: quais são elas? Quais são essas partes? Então, quais são essas 3 partes principais da redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não foi isso que dissemos? Na letra C, a pergunta é: o que você entende por introdução? Vamos colocar na nossa linguagem simples. Lembrando que o começo da frase, letra maiúscula, tá bom?
A introdução é o início da redação, onde geralmente apresentamos o cenário dos fatos, né? Então, é o parágrafo inicial. Depois do título, eu venho com a introdução. Marque com um X somente nos trechos que apresentam características de introdução. Vamos ver lá, a letra A. Foi então que descobri. Isso tem característica de introdução? Foi então que descobri. Não, isso daí seria uma frase contida lá no desenvolvimento. Concordam comigo? Agora a letra B. Numa linda tarde primaveril, numa linda tarde de sol, numa tarde ensolarada. Tem cara de introdução? Com certeza. Eu estou montando o cenário. Olha aí, e ao montar o cenário, eu estou dizendo quando o fato aconteceu. Quando? Numa linda tarde primaveril, vírgula. Sempre quando a gente situa o tempo, vírgula. Na semana passada, numa linda tarde primaveril, numa manhã ensolarada, ok? Letra C. De repente, todos se entreolharam e... Isso é introdução? Não. Isso daí está lá no desenvolvimento. Está no clímax do desenvolvimento. Alguma coisa bacana vai acontecer, né? Letra D. Letra D está aqui, tá? Resposta certa. Era dezembro. Todas as varandas estavam alegremente decoradas com enfeites natalinos. Olha só, nessa introdução o que aconteceu? Eu não falei que a introdução, o cenário, a gente situou o quando, né? Então alguma coisa vai acontecer no período de Natal. Letra E. Em meados de julho, Aninha resolveu conhecer a Disney para aproveitar as férias de meio de ano. E aí, vocês acharam que essa tem cara de introdução? Essa tem cara típica mesmo de introdução. Aqui, ó, ela me fala o quando foi. Ela me fala com quem foi, até com 2 As, né? Aqui nem não tinha nem percebido isso, né? E ela me fala nessa introdução onde foi, né? Então, olha só, em meados de julho, Aninha, que é a personagem, resolveu conhecer a Disney para aproveitar as férias de meio de ano. É claro que nessa redação, alguma coisa vai acontecer justamente aonde? Lá na Disney, não é? Ela vai contar tudo isso. Então, bem interessante essa introdução aqui, onde nós tivemos a informação do quando, do onde, com quem. E letra F? Pensem se isso daí daria uma boa introdução. Uma casinha branca, de aparência humilde, morava... Então, eu já comecei a dar características do personagem, né? Dizendo onde, numa casinha branca, né? Que era a casa dele, a aparência humilde já começa a caracterizar o meu personagem. Então, isso tudo aí que nós lemos na B, na D, na E e na F, tem cara de conclusão, ok? Vamos fazer juntos as questões até o número 8. Nós fizemos, então, a número 1. Vamos fazer a número 2. O que se deve fazer após colocar-se o título e antes de começar a introdução? Estou com a apostila aqui na mão, tá? Então, o que a gente faz? Entre o título e a introdução. Pular linha entre o título e o início da redação, que é a introdução, não é?
3. Os parágrafos devem ter sempre o mesmo número de linhas. A minha introdução vai ter 3 linhas, vai ter o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, 3 linhas. É assim? Tudo 3 linhas? Não. A introdução normalmente é pequena, a minha introdução pode ter uma linha só, pode ter 2, pode ter 3, mais do que isso já fica grande. Depois, os meus parágrafos, um pode ter 4, 5 linhas, o outro pode ter uma linha. Até se tiver diálogo, né? Então, não existe essa história de parágrafos com número certo de linha, ok? Questão 3. Já fizemos, né? Então, já fizemos a 3. 4. O que você entende sobre o tema? O que é o tema da redação? É o assunto principal da redação, não é? Os parágrafos onde o tema se desenrola, são chamados de... Então, onde os fatos realmente vão se desenrolar, essa parte da redação é chamada de desenvolvimento. E para que serve o desfecho? Então, para que serve o desfecho? Para concluir o texto, o leitor deve entender que a sua história acabou. O leitor não pode ficar naquela sensação de acabou? Não, o leitor tem que perceber que você contou tudo. Sem escrever fim, tá? Tudo bem, gente. Quem se perdeu na correção, dá uma pausa e corrige com calma. A questão número 7, ela nos fala assim: assinale as expressões típicas do desfecho. Expressões típicas do desfecho. Enfim, isso meu leitor já percebe que está no final do texto, né? Conclui-se, portanto, que essa experiência forneceu uma grande aprendizagem para a Aninha. C. Num sábado ensolarado. Isso é questão de desfecho? Isso é frase de desfecho? É expressão de desfecho? Não. A letra C, então, não é para marcar. Subitamente apareceu em nossa frente. Subitamente já me dá uma ideia de algo inesperado. Isso vai estar no desfecho? No desfecho, tudo que tinha que ter acontecido já aconteceu no desenvolvimento. O desfecho é o fechamento. Então, nem a letra C, nem a letra D são típicos de desfechos, tá? Foi assim que já é uma abertura boa para o desfecho. Foi assim que essa experiência deu à Aninha muita aprendizagem para toda a sua vida. Desde aquele dia, todas as vezes que a Aninha percebe que pode ajudar, ela faz da mesma forma que agiu com o João. Alguma coisa que eu estou acabando de inventar, só para a gente perceber que em 1, 2 linhas a gente fecharia e o leitor estaria assim percebendo que a história acabou. Jamais esqueceremos. Jamais esqueceremos dessa experiência.
Jamais esqueceremos essa experiência marcante que trouxe para todos nós uma grande lição. Que deixou para todos nós uma grande lição. Então, são algumas aberturas de desfecho que nós temos infinitas expressões. A número 8 pede para você marcar expressões que indicam surpresa. Eu costumo dizer que na redação não tem aquele tan 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 tan, não tem aquele fundo musical do algo agora vai acontecer, tá todo mundo em suspense. Mas tem as palavras. Olha palavras que nos dão ideia de suspense. De repente, naquele instante em que tudo parecia tranquilo, subitamente, repentinamente, são palavras que nos dão a ideia de desfecho, tá? Então, de repente, subitamente, a mesma coisa de repente, né? Foi de um modo inesperado, né? Inesperadamente, repentinamente. Naquele instante em que tudo parecia tranquilo, algo vai quebrar essa tranquilidade. Então, isso gera uma expectativa. Então, gente, escrever de forma interessante, devemos usar esses recursos, tá bom? Agora, na página 9, nós temos aí um pequeno texto que está inserido nessa página, tá no meio da página, que diz assim: troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por um andorim em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Então, esse texto é de Rosiana Murray. Eu vou pedir só para que vocês observem se a palavra voo ainda está com acento circunflexo na apostila de vocês, porque agora não tem mais, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos retirar a mensagem desse texto, desse poema, vamos tirar o tema desse poema, vamos interpretar melhor esse poema, tá bom? Então, nós vamos fazer a correção juntos. Qual a mensagem do poema de Rosiana Murray? Vamos ler de novo. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. O passarinho na gaiola, ele está como? Agora, o gavião em pleno ar, ele está como? A gaivota sobre o mar, ela está na mesma condição que um passarinho na gaiola? Uma andorinha em pleno voo está na mesma condição que um passarinho na gaiola? E no final, ela troca um passarinho na gaiola por uma gaiola vazia. Por que a gaiola ficou vazia? Vamos fazer, então, a questão 1. Qual a mensagem do poema? Eu coloquei aqui uma resposta, mas a de vocês pode ser um pouquinho diferente. Que não se devem prender passarinhos, que não se devem prender animais. Então, a mensagem está nessa ideia que a gente viu bem nítida aí, né? De prisão, de liberdade. Então, qual a mensagem? Aquilo que ficou.
que não devemos aprisionar os seres. Olha como ficou uma resposta mais ampla. Não se deve aprisionar os seres vivos. Aí a segunda pergunta já é: qual é o tema? O tema, a resposta de vocês tem que estar em consonância com isso, né? Liberdade. Pode ser também liberdade versus escravidão, né? Pode ser respeito aos animais, pode ser valorização da liberdade. Então, aí cada um escreveu do seu jeitinho, mas deve estar dentro dessa ideia. Ok? E a terceira pergunta é: quais são os pássaros que a poetisa usa como exemplo de liberdade? Quais os animais, né, que ela usa como exemplos de liberdade? Foi o gavião, a gaivota e a andorinha. O gavião em pleno ar, a gaivota sobre o mar, a andorinha em pleno voo e o pássaro lá na gaiola, preso. Foi um poema assim que comoveu, não é? E a número 4 é uma pergunta para você. Você concorda com a opinião da poetisa que todos os pássaros devem viver livres? Porque se a gaiola ficou vazia, é que aquele pássaro foi libertado. Justifique sua resposta. Dá sua pausa, elabora a sua resposta, começando com letra maiúscula, colocando ponto no final, bem caprichada. Para nós irmos agora para a parte seguinte, que é a parte da redação. Então, essa resposta da número 4 é livre, tá? Não tem uma resposta pronta. Quando nós vamos na página 10, está pedindo que sejam enumeradas as técnicas de redação que você aprendeu com os trabalhos anteriores. Aqui só tem 4 linhas. Você vai pausar, vai colocar, e eu vou fazer um apanhado aqui de algumas técnicas que nós já aprendemos, tá bom? Dá pausa. Desde o primeiro texto, nós falamos que precisamos evitar a repetição de palavras. Rascunho sempre. Não me entrega rascunho, por favor, tá? O aluno tem que fazer o rascunho, tem que passar limpo a caneta com letra legível, ok? Evitar termos coloquiais. Quais são os termos coloquiais? Gírias, aquele tá bom, não existe tá bom, é está bom, né? Eu dou umas ideias aqui, ó. Não usar pra, tu, tá. Não usar a gente, substituir por nós. Para que nós escrevemos? Para alguém ler, não é? Então, a letra tem que estar legível, ok? Nada de inventar letra, tá? Afastar 2 dedos para o início do parágrafo. Eu vou falar com vocês na prática daqui a pouco sobre isso. Fazer a introdução apresentando o cenário. Redação não é para a gente já começar contando o fato principal.
Tem aluno que faz um parágrafo, fala assim, professora, eu já contei tudo. Claro, ele não fez introdução. Né? Procurar ser claro. Essa é a principal característica de uma boa redação, clareza. Concluir o texto, tá? O leitor tem que perceber que o teu texto acabou. Bom, eu estou aí com uma página que vocês vão ver que eu coloquei essa linha aqui. Essa linha aqui é para mostrar para vocês que os parágrafos, o início de cada parágrafo deve ser alinhado, tá? Não pode, eu começo um parágrafo aqui, o primeiro, o outro eu começo aqui, o outro eu começo encostado. Não. O início de cada parágrafo, para a redação ficar bem bonita, é como se a gente tivesse uma linha imaginária aqui. Essa linha está aí, mas na prática ela é imaginária. Aí vocês têm o texto pardalzinho que diz assim: termine a redação abaixo fazendo um bonito desfecho. Utilize a técnica que você já aprendeu até aqui. Eu acho que esse desfecho a gente ainda tem que terminar o desenvolvimento para depois fazer aquele desfecho final, tá? A gente ainda tem que fazer pelo menos 2 parágrafos aí. Olha lá. Olha aqui o início do parágrafo. Numa bela tarde, começou na mesma direção de durante várias semanas, ó. Na mesma direção. Não fica bonito, gente, assim? Olha aqui. Também não deixo buraco aqui, ó. Aqui não ia dar para eu escrever a palavra grosso. Eu separei sílaba. Gente, a gente aprende a separar sílaba para isso. Tá bom? Então, olha como a redação fica bonita, toda alinhadinha, tá? Quando eu preciso separar a sílaba, eu separo. Aqui também eu começo no iniciozinho da linha, ó. Não é parágrafo, não é início de parágrafo, tá? Esse afastamento aqui, ó, que nós dizemos que são 2 dedinhos. Tem aluno que gosta muito de usar isso aqui, ó. Isso daqui, da caneta Bic, não é propaganda? É certinho o início do parágrafo, tá bom? Ó, é certinho, tá? Aí o aluno não erra, fica bem bacana também. Isso aqui eu aprendi com o aluno. Então, olha o nosso texto, o pardalzinho. Vejam a introdução. Numa bela tarde de primavera, sobre um grosso galho de amendoeira, nasceu um pardalzinho feio e magrinho. Acabou a introdução. Eu já disse, essa introdução é uma introdução clássica, tá? O que é uma introdução clássica? Deixa eu mostrar para vocês. Eu disse, quando, ó, numa bela tarde de primavera, eu disse onde, sobre um grosso galho de amendoeira, e eu disse com quem? Um pardalzinho, tá? Ele nasceu lá, feio e magrinho. Vamos lá continuar? Deixe-me apagar isso aqui, que eu não gosto disso aqui feio, não. Durante várias semanas, alimentou-se através do bico de seus pais. Vejam, eu evitei repetir pardalzinho. Durante várias semanas, o pardalzinho alimentou-se. Não precisa. Durante várias semanas, alimentou-se através do bico de seus pais, sem sair do abrigo, pois ainda era muito novinho e inexperiente. Eu poderia ter colocado uma vírgula aqui. Não é obrigatório, mas ficaria bem bacana. Durante várias semanas, alimentou-se através do bico de seus pais, sem sair do abrigo. Poderia também colocar aqui, ó. Porém, uma redação com muitas vírgulas, ela às vezes se torna cansativa, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que era possível também, porque nós estamos separando, ó, informações durante várias semanas, informação de tempo. Alimentou-se através do bico de seus pais, sem sair do abrigo.
Outra informação importante, pois ainda era muito novinho e inexperiente. São vírgulas obrigatórias? Não, mas bem interessante também usá-las. Semanas se passaram e ele tornou-se mais forte. Aprendeu a voar. Viram que aqui não é novo parágrafo. Era para eu continuar aqui, mas a linha não deu. Então, eu comecei encostado à margem. Semanas se passaram e ele tornou-se mais forte. Aprendeu a voar e começou a sair sozinho em busca de alimento. Inesperadamente, olha a palavrinha-chave. Inesperadamente, numa dessas saídas, o pobrezinho caiu numa armadilha feita por um menino egoísta que o prendeu numa triste gaiola. E agora? O que vai acontecer? O nosso animalzinho vai continuar preso? Ou o nosso animalzinho vai continuar solto? Você é que sabe. Então, você pode escrever aí mais um parágrafozinho para o desenvolvimento e um para o desfecho, ou mais 2 para o desenvolvimento e um para o desfecho, tá bom? Você vai ter liberdade para concluir a sua redação. Então, para casa, terminar o rascunho de sua redação na apostila, a lápis, tá? Você faz o rascunho. Passar a limpo no bloco de redação, quem não tem, numa folha pautada. Usar caneta azul ou preta para passar limpo, ok? Seguir as orientações de afastamento dos parágrafos. Olha a dicasinha ou os 2 dedinhos. E letra legível, tá, gente? Tirar uma foto e enviar essa redação para mim pelo WhatsApp. Eu vou corrigir com bastante cuidado e bastante carinho, tá bom? Queridos, terminamos aqui a nossa aula, tá? Então, um grande beijo e a tarefa de casa hoje é a redação. Tchau!